de sorte a termos uma existência mais proveitosa, né? Do ponto de vista dessa mesma missão que a prece inicial nos coloca, de podermos cumprir com a missão que Deus nos dá. Cada um de nós tem uma missão, tem um propósito de estar aqui. Nada é em vão. E mesmo aqueles tropeços, mesmo aqueles reveses que a vida muitas vezes nos impõe, são provas, são tentativas, né, da espiritualidade maior, de nos colocar no caminho certo. Basta que nós temos uma visão diferente, uma visão mais correta e também a reação mais correta diante daqueles tropeços, vamos dizer assim, e também daqueles fortúnios, quando a gente tiver sorte na vida, quando a gente tiver as coisas estiverem acontecendo da maneira mais correta, da maneira que se espera, né? A gente também possa, com esse bem que a gente recebe, multiplicar esse bem com as demais pessoas que estão aqui compartilhando essa oportunidade de uma existência. Então hoje nós vamos falar o que a luz da doutrina espírita nos fala sobre o bem e o mal. Então, na crença espírita, Deus é a personificação do bem, né? E o espírita por si só, ele não acredita simplesmente em Deus. O espírita, ele sabe de Deus, né? Existe uma diferença muito grande entre você falar de algum assunto e falar sobre. Quando você fala de, você tem que falar com vivência, ou seja, com conhecimento de causa. Vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu posso falar sobre racismo, porque eu nunca sofri racismo. Eu não posso falar de racismo, porque não é uma vivência que eu tive. Assim como eu não posso falar de fome, eu nunca passei fome. Eu posso falar sobre fome. Somente uma pessoa que passou fome pode falar. Não vamos falar sobre apetite, que é a expectativa pela comida. Vamos falar da falta de comida, de você não ter comida. Então existe essa diferença. Você falar de alguma coisa tem que vir acompanhado da tua vivência. Você tem que ter vivido, você tem que ter sentido, certo? E para você falar sobre, você pode estudar, ter conhecimento de causa e falar sobre, mas não tem o sentimento envolvido. Por isso que na nossa caminhada, o nosso trabalho que a gente consegue através da nossa existência, das experiências que nós passamos, é essa busca por entender qual é o propósito dessa nossa existência e por que Deus faz parte dela. Tá? Por que Deus faz parte dela? Então, nesse sentido, nós sabemos de Deus. Isso é um fato. Nós não estamos aqui com o objetivo de explicar Deus ou mesmo prová-lo, que não há necessidade. Deus existe e isso é um fato. E o que nos cabe então nessa existência é descobrir a porção de Deus que está dentro de cada um de nós. Essa é a principal missão que nós temos enquanto encarnados, a missão que temos nessa vida. E para nós entrarmos no tema de fato da doutrinária dessa noite, o que é o bem e o mal? Então a gente sempre remonta agora, estamos fazendo uma releitura, vamos dizer assim, do Livro dos Espíritos, e tem uma questão lá da questão 398, onde Kardec questiona sobre justamente essas más inclinações que o ser humano traz de forma instintiva e que ainda não superou, que ainda precisa ser lapidada em nós todos. E ele faz o seguinte questionamento: as tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, segue-se que pelo estado destas tendências pode conhecer as faltas que cometeu? E a espiritualidade responde, eu vou ler para vocês aqui na íntegra. Sem dúvidas, até certo ponto, mas é preciso ter em conta o progresso que pode ter se operado no espírito e as resoluções que tomou no estado errante, ou seja, antes de encarnar.
A existência atual pode ser muito melhor do que a precedente. Então nós sabemos que não há retrocesso. Ou o espírito fica num estado estacionário, né? Ou ele avança. Não há como retroceder, né? A situação que muitas vezes a pessoa imagina está cometendo os mesmos erros, né? Sempre, mas jamais retroceder. Nós temos o entendimento e a espiritualidade nos explica que é impossível se retroceder. A gente pode, muitas vezes, permanecer nos mesmos erros, agora retroceder jamais. E Kardec continua ainda questionando: pode ser uma existência, uma oportunidade pior? Ou seja, o homem pode cometer em uma existência faltas que não cometeu na precedente? A mesma situação, imagine um veículo atolado, um carro atolado. Ele gira, se movimenta, mas não sai do lugar. É isso que nós explicamos há pouco. A gente pode ficar estacionado, talvez cometendo os mesmos erros por várias existências, mas jamais vamos retroceder. E aí nós precisamos, para sair desse atoleiro, nós precisamos de um guincho, precisamos que alguém nos tire de lá. E o que nos tira de lá é a reforma íntima. O que nos tira do atoleiro é nós mudarmos o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir com relação ao nosso próximo. Esse é o guincho, esse é o motor que vai nos tirar do atoleiro e não ficarmos naquela existência repetindo erros do passado, repetindo aquilo que instintivamente nós tentamos vencer, que é o animal que ainda persiste na nossa existência como ser humano. E buscando sempre a elevação e buscando sempre ser mais próximos de Deus do que estivemos em uma existência anterior. Então, nesse caso, como é que nós podemos atingir esta condição? E tem uma questão lá na questão 630, também do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: como se distingue o bem do mal? Vocês saberiam dizer como é que se faz para distinguir o bem do mal? E a espiritualidade nos explica: o bem é tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas, as leis universais. Já vimos aqui em oportunidades anteriores o que são essas leis, né? E por que elas existem? Elas regem todo o universo. E quando se está em desequilíbrio com essas leis, é que, em tese, o mal aparece. Mas o mal, por si só, ele não existe. O que existe é este desequilíbrio com as leis universais, com as leis de Deus. E aí aquilo que são esses efeitos negativos, vamos dizer assim, efeitos negativos de estar desarmonizado, a gente chama de mal. Mas todos nós fomos criados simples e ignorantes e livres do mal. Então, o mal, certamente, como nós concebemos enquanto seres humanos, o mal não existe. O que existe é um desequilíbrio. Então, o que é o mal? O mal é exatamente isso. É tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. É o tal do desequilíbrio. Então, é preciso observar essas leis divinas, ou as leis morais, para que a gente possa clarear e saber de que lado nós estamos. Se nós estamos mais equilibrados, pendendo mais para o lado de Deus, ou se nós estamos desequilibrados, pendendo para o outro lado. E aí, as penas provenientes desse desequilíbrio, elas nos afetam. Nos causam aquilo que nós chamamos de mal. Nos causam esse desconforto. Em especial quando desse nosso desequilíbrio causamos algo negativo na vida dos nossos semelhantes. Levando em conta sempre que a dor física é a menor das dores. Agora, a dor moral, ela é muito mais difícil e ela permanece. Se nós não tivermos essa reforma íntima de que tanta gente fala aqui, e ter a capacidade de pedir perdão muitas vezes, ou de reparar o dano que nós fizemos,
sentimento, esse desequilíbrio nos causa muitos males emocionais e até doenças físicas, que são a evolução de um estado, né, de desequilíbrio moral, desequilíbrio psicológico e tantas coisas que a gente sabe que vivemos numa sociedade hoje cujo a maioria das pessoas anda em desequilíbrio. Nunca se consumiu tanto antidepressivo como agora. São pessoas que não conseguem lidar com os seus sentimentos, não conseguem lidar com esse sentimento de culpa e, mais ainda, não conseguem pedir perdão, não conseguem se reharmonizar consigo mesmo inicialmente e com o seu próximo. Então tudo isso é um processo de aprendizado de um ser que está em evolução, que somos nós. Quem somos nós? Estamos todos aqui em evolução. Você pode olhar de repente uma pessoa, porque esta pessoa está numa posição, fazendo algo bom ou algo extraordinário, mas é porque ele é uma pessoa diferenciada, ele está naquela posição porque ele veio com algo a mais. Errado. Quem sabe ele tem mais dívida, tem mais serviço a fazer. Todos nós aqui temos contas a acertar. O Chico Xavier falou uma coisa assim muito interessante que tem a ver com essa questão da reforma íntima, né? E ele se dizia que era um doente são. Por que ele dizia isso? Porque ele estava, de certa forma, pagando débitos de uma existência anterior e não estava adquirindo novas dívidas. Ele dizia, eu sou um doente são. No seu trabalho, na sua obra, que nós sabemos que foi magnífica, foi extraordinária, de muita caridade, de muita bondade, ele procurou o tempo todo evitar, de toda sorte, cometer novos erros, novos equívocos, com ele próprio inicialmente e com o seu semelhante, para não acumular mais dívidas, não acumular mais doenças da alma, para ter que vir mais uma existência para sanar. Pensemos nisso. Então os instintos, esses instintos animais ainda permanecem no ser humano. Tá? Não é uma coisa linear, não é uma coisa que é igual para todo mundo, mas todos nós temos ainda esses arquétipos, essa psique que nós trazemos de vidas anteriores que nós precisamos curar. Então precisamos combater o animal que ainda persiste em nós. Então no estágio moral que estamos, né? Nós estamos deixando de ser esse animal, deixando de ter puramente sensações, que é uma coisa que o animal tem, e passando a ter sentimentos. Percebam que é um estágio que a gente está buscando transpor. Deixar de viver puramente por estas sensações, por esses instintos, para ter sentimentos. Né? Nos compreender, né? Entender o porquê das coisas, o porquê que estamos aqui. Aprender com as vivências que temos. Se nós pedimos para Deus coragem, Deus vai nos dar coragem ou vai nos dar a oportunidade de ter coragem? Se nós pedimos para Deus força para enfrentar os desafios, nós vamos ter força ou vamos ter mais desafios para podermos provar a nossa força de superá-los? E só desta forma se aprende. Na escola de antiguidade, quando se buscava ensinar as crianças, não se dava o prato pronto diante dele, mas o mestre buscava instigar o aprendiz a dar a sua opinião. O que você acha sobre isso? E que ele construísse esse aprendizado mentalmente. E aí, produzindo mentalmente, você consegue transpor ele para a realidade. Tudo que está aqui, tudo que a nossa sociedade, a nossa civilização construiu, primeiro foi objeto do mundo das ideias. O ser humano idealizou. Ele não surgiu assim, materialmente do nada. O ser humano idealizou, depois com trabalho, com sacrifício, com pesquisa, com estudo, tornou realidade, tornou isso material. Então, tudo isso passa e se constrói desta maneira. Nosso pensamento consegue produzir tudo isso. Então precisamos
trabalhar o nosso pensamento e construir no mundo das ideias o mundo que nós queremos na vida real. E você falando nessa questão do conhecimento, da busca por conhecimento, a espiritualidade também nos orienta com relação à ignorância, né? Das leis, a ignorância do amor do Cristo, a ignorância com relação à caridade que precisamos ter para avançarmos. Então, quando você comete um mal pela primeira vez, né? Muitas vezes é por ignorância, desconhecimento da lei, então não que essa pessoa vai ser redimida, vamos dizer assim, mas a pena vai ser menor do que aquela pessoa que se repete no mal. Ou seja, você comete o mal já sabendo que aquilo vai causar um mal, né? Então, quando você é ignorante, a pena vai ser menor. Em tese, a pena vai ser menor. Mas quando você tem noção do mal que você é capaz de produzir, do mal que você provocou, aí a pena vai ser maior. Mais será cobrado de quem mais tem a oferecer. Então, se você desconhece a lei, você, de certa forma, comete aquilo por ignorância. Mas se você comete conhecendo a lei, como todos nós aqui que estudamos, que buscamos esse conhecimento através da filosofia espírita, nós seremos muito mais condenados, seremos julgados com mais dureza pelos nossos atos do que uma pessoa ignorante. Então, essa porção divina que nós falamos no começo, que cada um de nós tem, essa porção divina que nós buscamos identificar em nós, ela nos dá a noção exata do bem e do mal. Nós sabemos instintivamente quando estamos fazendo bem e quando estamos fazendo mal. Então, de certa maneira, aquela questão da ignorância cai por terra. Você sente que está fazendo algo de errado. Você sente quando está ofendendo outra pessoa, quando está magoando, porque você tem em si o sentimento de por que eu estou fazendo com outro algo que eu não gostaria de fazer, que fizessem comigo. E o Cristo foi esclarecer isso muito bem no seu Evangelho, né? Ele nem precisava ter dito aquilo. Nós instintivamente sabemos. E mesmo o animal vivendo sob o jugo das sensações e dos instintos, ele só agride, só faz um ato mais brusco, mais bruto, para se defender. Você não vai ver um animal matando por prazer, agredindo por prazer. É puramente por instinto de sobrevivência, manutenção da espécie. Então, de certa maneira, na natureza, o mal que a gente conhece, o mal que nós imaginamos, ele não existe. O mal não existe na natureza. É puramente instinto e sensações. E os animais e os seres da natureza vivem em pleno equilíbrio com essas leis e as respeitam como uma lei universal, uma lei que persiste sobre todas as coisas. E o animal a segue, os seres da natureza seguem ela fielmente. E hoje, como a gente comentou anteriormente, as pessoas vivem numa vida praticamente automatizada, né? Até pelo estilo de vida que nós construímos para nós, a busca pelo material. Não que isso não seja importante, mas a construção de uma sociedade, ela passa pela construção do material. Nós precisamos interagir com o mundo material. Isso é uma prerrogativa, é uma lei universal também. Mas o apego com as coisas materiais nos está cegando. E as pessoas vivem uma vida de forma automática. E não estão se dando conta das angústias, daquilo que perturba o próximo. E por muitas vezes, nós, nessa ânsia, nessa loucura que a gente vive, esse frenesi que nós vivemos, nós deixamos de observar o sentimento e as necessidades do próximo. Nos tornamos egoístas. E cada vez mais o ser humano está entrando numa espécie de um ostracismo, se fechando em si mesmo, né?
É só olhar um pouquinho para o passado, a gente vê que as relações sociais, a vida social era muito mais intensa, muito mais ativa. E hoje as tecnologias que, né, serviriam para nos aproximar, estão sendo um terreno de ódio e de propagação de desavenças e desarmonia. Se soubermos usar ferramentas que nos foram dadas, elas possibilitam que a gente tenha contato com pessoas que nós nem sonhamos em ter. O nosso círculo de amizade se amplia drasticamente. Entretanto, nós estamos usando esses recursos para algo que não é tão construtivo. E aquele contato físico, aquele afago, aquela coisa da proximidade que tanto nos serviu para a evolução, para crescermos como sociedade, como civilização, ele está sendo esquecido. Então, que possamos usar também dessas tecnologias para nos aproximarmos e que não seja um campo minado de ódio e de desavenças, como a gente tem observado. Então, a compreensão da vida humana, somos seres espirituais em uma experiência terrena. Leon Denis, no seu problema do seu destino e da dor, ele fala sobre justamente os reinos da natureza e como essa evolução do nosso espírito aqui, seguindo as leis naturais, ela aconteceu. Então, nos reinos da natureza são escolas de elaboração do princípio espiritual. E ele continua. O espírito dorme na pedra, sonha no vegetal, se agita no animal e se aperfeiçoa no homem. Não é mais possível olhar para a grama como um objeto. As relações comigo mesmo e com os outros e com o meio ambiente se transformam e, por consequência, a minha relação com Deus. Então, tudo está ligado. Nós temos que ter respeito, porque este planeta é a nossa casa. Como estamos tratando a nossa casa? Nossa casa está limpa? Nossa casa pode receber visita a qualquer momento, que não tem problema nenhum, não tem sujeira, não tem lixo acumulado no canto? A gente tem visto, isso é uma coisa que é preciso falar, não sei o momento, mas é preciso falar. Muitas reportagens sobre pessoas que jogam lixo em terrenos baldios, aqui na nossa cidade, contaminando os locais, contaminando mananciais, um desrespeito com a natureza, como se aquilo ali fosse um bem infinito, que não vai se acabar, ou mesmo numa irresponsabilidade com relação às gerações que vierem depois de nós. Então, se você não tem o cuidado, a tua casa está desarmonizada, você obviamente também está desarmonizado. E Leon Denis fala bem sobre isso aí. A harmonia com todos os seres. E o Cristo asseverou também a respeito disso. Ide e divulgai o Evangelho a toda a criação. Vejam bem, a toda a criação, não apenas aos seres humanos. Toda a criação é todo mundo. Esses serzinhos que nós consideramos inferiores, até o mais pequeno inseto, tudo isso é obra da criação. Quando nós desrespeitamos esses seres, desrespeitamos a natureza de maneira geral, as próprias plantas e tudo que há, tudo que existe em equilíbrio, quando se fala em Deus criou o mundo para nós, é disso que está se falando. Tudo isso que está aí não é para nosso bel prazer, mas foi construído para criar um ambiente apropriado para que a gente, que o ser humano existisse. E se nós desrespeitamos esse ambiente, se nós estragamos essa casa, vamos morar onde? Onde vamos morar? Então, o amor, tá? Esse amor que temos que ter com as pessoas, com as coisas do mundo, com a natureza, esse amor é que nos diz se estamos agindo de forma correta ou cometendo mal para alguém. Então, nem sempre, né, quem nasce num meio hostil, um meio desequilibrado, vai ser uma pessoa desequilibrada.
porque existe até uma questão até de debate, que vamos imaginar assim: Deus onisciente, onipresente, onipotente. Então Ele sabe de tudo, Ele pode tudo e Ele está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, como existem lugares onde o mal predomina? É porque Deus não está lá? O que vocês acham? Deus não está onde o mal predomina? É assim que funciona? Retomamos aquele mesmo pensamento. O mal como nós concebemos, ele não existe. O que existe é desequilíbrio. Mesmo onde a gente julga que o mal predomina, Deus está ali. Deus sabe de tudo. Por que Ele nos coloca diante do mal, então? Para que a gente aprenda a admirar o bem. O mal, ele pode até predominar por um certo tempo. Ele pode persistir durante algum tempo. Mas o bem sempre vence no final. É uma tendência natural. Nós já estivemos em condições inferiores, uma condição pior do que agora, como espécie, como ser humano. Se nós olharmos para os seres humanos de 200 anos atrás, como vocês acham que seriam? Melhores ou piores do que nós? E há 1000 anos, então? Ou há 2000 anos? Mais ou menos na época em que Cristo esteve por aqui. Avançamos muito, porém temos muito ainda a avançar. E só esse olhar sobre a mensagem do Cristo, o amor do Cristo, é que vai nos colocar no rumo certo. Vai nos possibilitar avançar mais rápido e tirar esse nosso carro do atoleiro. Fazer com que ele rode, fazer com que ele ande mais rápido. A humanidade perdeu muito tempo. Vejam bem, mais de 2000 anos. O Cristo deu a mensagem exatamente como nós falamos hoje. E ainda tem muita gente, muitos espíritos encarnados que ainda vivem, não digo pior, mas numa condição muito parecida do que se vivia há 2000 anos. Num estado de completa ignorância com relação às leis divinas. E na questão 391, já falando um pouco mais da teoria que a gente usa aqui na doutrina espírita, né? Ela fala dessas dívidas do passado que nós falamos lá no começo. Então essa antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem o espírito pior ou melhor. Nesta questão aqui, nem para um nem para outro. A verdade é que a pessoa que tende mais para o mal, que está desequilibrada, ela sente uma aversão, sente um ódio e cultiva esse ódio com a pessoa que é de seu desafeto. Ao contrário da pessoa que já está evoluída. A pessoa que já está evoluída, ela vai olhar para o seu semelhante e não vai ter por ele nenhum sentimento de ódio. Vai entender a sua condição, vai entender que ele está um pouquinho atrasado, que ele está no momento dele e não vai ter o sentimento de ódio, não vai cultivar nenhum sentimento com relação ao seu irmão que não seja o sentimento de caridade. Amai o vosso inimigo. Só assim você vai conseguir avançar. Amar quem você gosta é fácil. Agora, amar quem te odeia, quem te persegue, eis a verdadeira caridade. E na questão 392, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Então a gente teria que repensar muito bem o nosso jeito de olhar o mundo, né? De que importância isso teria, né? Nós sabemos do passado, da encarnação anterior que a gente teve, dos desafetos que tivemos, né? Ou mesmo dos afetos que tivemos na vida anterior. E a espiritualidade responde: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim. Pelo esquecimento, ele é mais ele mesmo. Falamos numa oportunidade anterior sobre essa questão assim, que tudo que é espontâneo
agrada a Deus. Por isso que o Cristo criticava muito os fariseus no seu tempo, né? Iam lá no templo, oravam, faziam aquelas orações sem sentido, orações que saíam só da boca, não vinham do coração. E é nesse sentido que a espiritualidade nos explica. Quando você desconhece o seu passado, você é você mesmo. Você não tem lembrança, você não vai reagir de forma a enganar. Você vai viver de acordo com aquilo que você acumulou como aprendizado importante para essa vida. Você vai agir com espontaneidade, com naturalidade. Você é você mesmo. Mesmo você não tendo o equilíbrio necessário para fazer coisas tão boas, tão grandiosas nessa vida, mas vai ser você mesmo, autêntico. E da mesma sorte, se você cultivar o sentimento de amor, de caridade pelo próximo, mesmo com essa devoção a Deus, ela vai ser algo autêntico, algo espontâneo. Não aquela coisa repetitiva, aquela coisa mascarada de brilhos, de ornamentos para se aparecer a Deus. Se mostrar como você realmente é. Porque quando chegar a hora, quando chegar o nosso termo, nós não vamos ter como esconder. Nós podemos esconder aqui das pessoas, podemos esconder diante da sociedade. Diante de Deus isso é impossível. Diante de Deus isso é impossível. E aí tem, para a gente completar todo esse estudo desta noite, tem uma questão filosófica onde Kardec realmente busca da espiritualidade saber, né, a fundo o que é essa, para a gente realmente ter uma noção exata do que significa o bem e o mal. E o Kardec questiona, né? Então, o mal é a ausência de Deus? Ou a ausência do bem? E a espiritualidade responde: não. Deus está em toda parte. Deus está em todo lugar. E o que é o mal, enfim? A ignorância do bem. Então, por que muitas vezes Deus nos coloca diante do mal, ou nos coloca em teste, tentando nos provar? Justamente para isso, para que nós tenhamos noção do mal, noção desse desequilíbrio e que possamos caminhar para o bem, preferir o bem, preferir estar em equilíbrio com Deus e com a natureza que aqui está. E quando se fala natureza, a gente fala de tudo, da toda a criação, inclusive todos os seres que compartilham a nossa sociedade, a nossa civilização humana. Nós podemos construir maravilhas, nós podemos construir coisas fabulosas, partindo das nossas ideias, dos nossos pensamentos, assim como tudo que foi construído, tudo que foi feito ao longo da história da nossa civilização, ao longo da história do ser humano, tudo foi construído no campo das ideias. E quando Platão, no seu tempo, escreveu o mito da caverna, isso é uma história fantástica, as pessoas muitas vezes não se perceberam, até porque ele não tinha uma ligação com religião alguma da sua época. Ele quis dizer com aquilo, se vocês já tiveram contato com essa leitura, o que ele quis dizer? Um povo que vivia numa caverna, na escuridão, e era orientado por sombras que os seus mestres projetavam na parede. E eles só conheciam aquele mundo, ficavam sentados, virados para uma parede, acorrentados, vivendo aquela vida miserável eternamente. Até que um dia um deles conseguiu se libertar. E se libertando, ele viu que a realidade que ele vivia não era uma realidade de fato. Vislumbrando o fundo da caverna, ele viu uma luz. E ele caminhou para o encontro daquela luz. O caminho é um caminho difícil. Muitas pedras afiadas, ele se machucou, mas à medida que ele avançava, a luz ia aumentando. A luz ia ficando cada vez maior, cada vez mais visível.
No final, a subida para aquela luz era muito pior, ele se machucou bastante, rasgou a sua roupa. E ele continuou, ele teve persistência, até o momento que ele saiu da caverna e ele viu a luz. O que é essa luz? No sentido metafórico que Platão quis dizer. Essa luz é Deus, é a vida espiritual. E lá ele viu a vida de verdade. Lá ele viu como o mundo era de verdade. E aquilo que se vivia, e é a vida material que nós vivemos agora, é uma ilusão. Ele ficou tão emocionado com aquilo que ele resolveu voltar e dizer para os seus colegas o que ele tinha visto, para que eles pudessem buscar a mesma experiência que ele buscou. Retornando de novo por aquele caminho escarpado, difícil, se machucou mais um pouco. Chegando lá, disse para as pessoas: gente, vamos sair daqui. O mundo de verdade é lá fora. O mundo de verdade é lá na luz. Você está doido? Está todo machucado, todo rasgado. Platão fez uma alusão aos profetas que viram a luz e voltaram para chamar o resto da humanidade para que caminhe para a luz. O que fizeram com esses profetas? Mataram. Ou simplesmente ignoraram. Platão quis dizer o que com isso? A jornada que nos leva à salvação, a jornada que nos leva para Deus é uma jornada difícil. Ela requer disciplina. E mais que isso, ela nos requer amor e caridade para com nossos irmãos. O sentimento de querer que todos os outros também busquem aquilo que nós buscamos. O caminho para o bem, o caminho para Deus. Ordenando o nosso pensamento, levando o nosso pensamento a Deus. Hoje nós trouxemos uma prece que é bem conhecida, e a prece de Cáritas. Então, de olhos fechados, coração cheio de luz, cheio de amor, nosso pensamento focado em Deus, focado no nosso Mestre Jesus. Essa prece nos diz o seguinte: Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do nosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, e dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é, e assim será, e que assim seja.